Boa noite, no ar, mais um Amar e Conectar. Boa noite a todos que estarão aqui me acompanhando ao vivo e desde já deixo a minha gratidão a todos que estiverem aí assistindo posteriormente a esta videoaula. Por que videoaula? Porque eu quero agregar conteúdo, conhecimento para você mamãe, para você educador, poder contribuir na sua educação infantil, na garantia de que nossos filhos tenham muito mais saúde emocional, muito mais equilíbrio na vida adulta. E como você está? Você participou da minha enquete desta semana? De domingo para segunda, eu fiz uma pergunta e muitas pessoas responderam. Tivemos aí um percentual que eu vou contar já, antes de iniciar a live, né? Quero fazer alguns comentários dos 2 episódios anteriores, mas foi bem bacana e o percentual que a gente obteve ali dos resultados foi assim bem bacana para o que eu quero trazer hoje para vocês. Boa noite, vão se sentindo à vontade, a gente está literalmente em casa e que bom poder contar com esta tecnologia, com este novo meio de transbordar conteúdo, de levar informações e de estarmos juntos, mesmo que distante. Então hoje eu cumprimento a todos de uma forma geral, para não esquecer de ninguém, porque às vezes a gente não vê quem está entrando, porque entra muitas pessoas ao mesmo tempo e acaba que a gente deixa passando talvez um nome outro aí de lado e as pessoas depois ficam falando: Patrícia, você não me deu boa noite. Patrícia, eu estava lá e você não me viu. Então assim, de coração, sejam todos muito bem-vindos, aproveitem essa grande oportunidade. E uma coisa que eu vou pedir para quem está chegando: pega caneta e papel, porque tudo aquilo que eu levo para o meu cérebro, como eu anoto, com a experiência de anotar, eu mando um comando muito mais firme para o meu cérebro. Ele vai aumentar o meu interesse por aquilo, vai memorizar para que amanhã eu ainda esteja trabalhando a respeito de tudo aquilo, de toda a informação que eu estou recebendo. Então, pega um papel e uma caneta, que além disso, daqui a pouquinho, eu quero fazer uma brincadeira com você para ver se você tem conhecimento e para que você anote também e deixe essa informação registrada, para quando qualquer pessoa tiver dúvida, você vai lá e esclareça esta dúvida, ok? Antes de a gente iniciar literalmente o conteúdo de hoje, e aí, o medo existe? Qual é a sua opinião? Quem quiser ainda comentar que não participou da enquete de segunda-feira, pode comentar aí, vai comentando, vai clicando no aviãozinho, chama mais gente, chama as mamães que você conhece, chama a titia, chama o professor, chama os amigos, que é conteúdo para você, que é conteúdo para os seus filhos e principalmente para que você tome ações mais assertivas, seja na sua vida ou seja aí educando os nossos filhos. É fácil, Patrícia? Não, não é, mas é questão de criar novos hábitos, é questão de ter uma educação restaurada, não buscando culpar, né, ou ressentir-se com os nossos pais, porque certamente eles entregaram da mesma forma aquilo que eles tinham, que eles receberam, mas nós possamos ter a consciência que nós podemos sim ser melhores e que tudo aquilo que não nos fez tão bem possa acabar em nós, que nós possamos parar de passar adiante. No primeiro episódio do Amar e Conectar, para quem não pôde estar aqui ao vivo, está aí no meu feed e está no meu canal do YouTube. Vão lá, compartilhem, comentem, curtam, para que possa ser levado para muitas pessoas. Eles estão lá, as minhas lives estão lá, lives poderosas, na série Superar também, a arte do superar, grandes convidados, grandes experiências de vida. Então tudo isso tá lá no meu canal do YouTube. Peço que se você puder compartilhar, levar conhecimento de muitas pessoas, às vezes elas estão apenas esperando uma palavra, apenas querendo um motivo para novamente sentir esperança. E quem sabe ela possa encontrar em uma live, em uma aula do meu treinamento. Então que você possa contribuir compartilhando tudo que a gente tem, tudo que é bom, a gente merece que as pessoas
nos compartilhem, partilhem conosco, partilhem com todos aqueles que você ama. E aí também vai convidando, vai chamando mais gente para essa live para aproveitar esse conteúdo e talvez estar esclarecendo alguma dúvida. No primeiro episódio, então, eu fiz uma introdução do que eu quero trazer com este método, todos os temas que eu pretendo abordar diante aí de todo esse trajeto que a gente vai caminhar com as minhas lives, com o intuito, sim, de uma educação mais saudável, que as crianças sintam-se seguras e certamente jovens seguros, prontos para viverem a vida que nasceram para viver, ou seja, sem traumas, sem excessos, sem dificuldades para tomar as decisões necessárias da vida adulta, seja num relacionamento, seja numa carreira, em qualquer situação. Essa criança vai se sentir segura se ela receber na infância este perfeito amor que visa a nossa essência humana. No segundo episódio, eu falei um pouquinho para vocês da nossa grande e poderosa máquina. Qual é a nossa máquina, Patrícia? O nosso cérebro. Como ela é dividida, como ela funciona e o mais importante, assim como todas essas máquinas que hoje a gente está se habituando a usar, né? Os celulares, computadores e diversas máquinas que a tecnologia nos traz, é o nosso cérebro. Por quê? Porque ele é totalmente programável. E quando a gente tem percepção disso, quando a gente toma ciência do quão programável é o nosso cérebro e de como ele funciona, a gente consegue mudanças, a gente consegue construir coisas melhores em todas as áreas da nossa vida e principalmente, claro, né, compreender melhor os nossos filhos e saber de forma assertiva como corrigir essa criança, como eu posso compreender mais essa criança. Então tudo começa a ser transformado. O segundo episódio a gente falou muito sobre este poderoso órgão da nossa vida que se chama cérebro, o quão importante ele é e o quão transformador é a gente conhecer este órgão chamado cérebro. Mais uma vez, boa noite para quem está chegando. Se você ainda não pegou lá a sua canetinha e o seu papel, pega lá, anota mesmo, porque eu já estou entrando no conteúdo de hoje. Alguém quiser aí, responde a enquete ainda, que eu perguntei aí na segunda-feira. E o medo, ele existe? No que você acredita? Você acredita que o medo existe? Responde aí para mim se você não respondeu lá na enquete ou se você quiser responder por que faz sentido que o medo existe para você. E em seguida eu vou dar início ao nosso conteúdo para que a gente também não postergue muito esse momento, que eu sei que todos nós temos os nossos compromissos, o nosso dia a dia, que temos uma semana puxada, né? Para quem tem filho, para quem não tem, mas é sempre o exercer da nossa profissão e dos nossos compromissos que tomam nosso tempo. Mas gratidão por você dedicar uns minutinhos, esta meia hora, 40 minutos, para estar aqui. Toda vez que a gente busca conhecimento, a gente está informando para o nosso cérebro que nós estamos entrando em ação, que nós estamos dispostos a descobrir o novo, a enfrentar situações e que nós estamos prontos para aprender. Então, parabéns a você que sempre está em busca de conhecimento e não aí, de repente, desperdiçando, né, um tempo com coisas que não te agregam e que talvez ainda te debilitem, seja emocionalmente ou fisicamente, ok? Boa noite para quem está chegando e quem for chegando aí no meio, que não pegou aí o início, que não vai pegar agora o início do conteúdo, sim, vai ficar gravada, fica no meu feed, como eu já falei para quem estava aqui no início, no meu canal do YouTube. Eu sempre coloco aí, mais tardar um dia depois, no meu canal, para que todas as pessoas possam estar assistindo e principalmente compartilhando conhecimento. Muito bem, então vamos lá. Ninguém respondeu, ficaram tímidos e tímidas, né? Estou muito feliz, vi que teve aí alguns rapazes na live. Muito bacana isso, até porque muitas mães comentam comigo, ah, mas e o pai, né? A gente fala mãe, 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 mas e o pai? Claro que sim, o pai precisa sim ser participativo,
precisa sim do mesmo conhecimento, do mesmo engajamento que a mãe. Porque amor de pai é o amor de pai, o amor de mãe é o amor de mãe. Nenhum substitui o outro. Por isso que a criança, para ter esta segurança, essa educação completa, ela precisa sim da presença e do amor de ambos, ok? Vamos lá? Então, vou trazer aí o percentual da minha enquete. Eu anotei aqui alguns tópicos para a gente não fugir muito do nosso conteúdo, do nosso propósito de hoje. E aí, para você, o medo existe? Vamos refletir. Praticamente 90% das pessoas responderam ali nos meus stories que sim, o medo existe. O medo existe, Patrícia. Talvez tenha aí muita história que você pudesse agregar a esse conteúdo, né? A essa sua experiência, a essa sua afirmação. Sim, o medo existe. Não existe. Talvez seja difícil de você compreender, mas é por isso que estamos aqui, para exemplificar, para clarear, para elucidar o porquê que a gente afirma que o medo não existe. Até hoje, por volta de 7 e pouquinho, quando eu espiava a minha postagem aí no feed, uma pessoa respondeu lá no feed o que realmente existe. Naturalmente, no nosso cérebro, como eu já falei em muitas das minhas lives, né? Nós não nascemos com o medo. Ele não é naturalmente, o nosso cérebro não tem. O nosso cérebro vem, como eu já expliquei várias vezes, essência divina. Nós, pais, somos as primeiras informações dos nossos filhos, daquele bebezinho que a gente pega no colo, que muitas vezes a gente amamenta, que muitas vezes a gente acalma o choro, que a gente alimenta, que a gente coloca para dormir, que a gente dá banho. Todas essas informações são as primeiras que essa criança está recebendo. Olha que poderoso. Olha o quanto nós, pais, precisamos fazer essa reflexão. O que nós estamos entregando para os nossos filhos? Como nós estamos entregando? O que nós estamos construindo nessa criança? E o medo não é diferente. Então você já pode sentir, você já pode identificar. Naturalmente não faz parte do nosso cérebro. Nós não nascemos com medo. O que existe então, Patrícia? Existe o perigo. O perigo versus mentiras, associações mentirosas, ameaças, né? E eu trago aqui muito exemplo e vou contar uma historinha da minha infância para vocês. Aquela coisa que de repente você ali tá nervosa, o seu filho quer muito uma coisa e aí pronto, vou resolver, vou proteger ele. Filho, não vai lá que tem o homem do saco. Filho, não vai lá que o sapo tá lá fora. E aí o que você está fazendo? Criando o medo. E o perigo com essas associações mentirosas, com essas ameaças, no intuito, claro, né, que a gente ouviu muito isso na nossa vida e talvez até ouça nos dias de hoje, de proteger essa criança, acaba que gera o quê? Lá na vida adulta. Às vezes a gente tem uma percepção rápida, a criança ela já gera esse medo, ela já se paralisa ainda na infância. Por ora, muitas vezes isso fica inconscientemente armazenado. Aí lá na vida adulta, quando ela precisa tomar uma decisão, quando ela precisa se encorajar ou por qualquer outra razão, essa informação é resgatada e ela paralisa. Quantas pessoas têm medo de altura? Quantas pessoas têm medo de água? Quantos medos a gente ouve falar? E se você for perguntar para essa pessoa, o que aconteceu na sua infância? Qual é a lembrança que te traz a água? Qual é a lembrança que te traz esta árvore? Eu vou contar rapidamente a história da minha infância. A gente tinha uma casa, eu tinha por volta de 6, 7 anos, eu acredito que foi por esse
por esta idade. E aí, o nosso jardim passava a ruazinha, né? Era uma ruela que eles chamavam, onde o meu pai entrava com o carro. E na parte de baixo, quanto na parte de cima, a gente tinha muito gramado. E no gramado, claro, muitas árvores frutíferas, né? Então a gente brincava lá, a gente escorregava, a gente corria. E um belo dia, a mamãe fazendo um pão delicioso, e quando ficava pronto, ela chamava a gente para comer com nata e mel. Gente, eu amava. É uma recordação fantástica que eu tenho da minha infância. E nós brincávamos nesse jardim. E o que que a gente fazia? A gente corria da parte de cima, que era um pouquinho elevada, para poder pegar embalo, se dependurar na árvore para balançar. Nossa, uma brincadeira fantástica, não é mesmo? Talvez muitos de vocês brincaram aí desta forma também. E como era divertido, como é importante, né, dar esse prazer também hoje para nossas crianças. Num momento, a minha mãe avista a gente fazendo isso e grita da janela: se você cair, vai quebrar o braço e ainda vai apanhar por cima. Talvez muitos de vocês já ouviram essa frase e este tipo de ameaça. Aí acontece que o quê? Eu literalmente caí. E aí vem uma outra parte que eu vou mensurar para vocês daqui a pouquinho. Eu literalmente caí, porém eu não me machuquei. Aí passando poucos minutos da minha queda, a minha mãe chega até mim e já me xingando, me culpando, né? Eu falei que você ia cair, tá vendo? É aquela coisinha de mãe, né? Ali da geração de 80, 70, pá, mãozinha na bunda. E aí, literalmente, com esse tapinha na bunda, eu começo num choro desenfreado. Essa história aí, talvez alguns lembrem, para quem leu meu livro, consta lá no meu livro também, porque foi uma história muito engraçada. E aí, o que aconteceu? Eu não estava chorando nem pelo tapa, muito menos pela queda, porque foi uma queda no gramado, tudo certo. O problema é que foi que eu caí em cima de um ninho de formigas. E com o tapinha da mamãe, as formigas começaram a picar, 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 picar. E o resultado vocês já sabem, a gente termina a história por aqui. Era só para dar uma animadinha para vocês verem. E completando o que a gente está falando, dessa ameaça, né? De você estar gerando nessa criança esta ação negativa. Porque além de a gente chamar de medo, é muito negativo para a vida dessa criança, para a nossa vida. Para a gente fazer um resgate das experiências, talvez que, poxa, hoje fazem sentido. Por que que eu não gosto de determinadas brincadeiras? Por que que de repente eu me sinto insegura para realizar determinadas tarefas? Tudo tem um fundamento. E mesmo que ele não se torne consciente para você, ele existe e ele está armazenado aqui, na nossa máquina, que nós falávamos lá no Amar e Conectar, segunda edição. E trazendo o contexto do que eu vivi, da minha infância, o que eu quero deixar claro para vocês. Olha o quanto as palavras também têm poder, seja negativo, seja positivo. Então, que a gente possa trabalhar isso a favor, trabalhando pelo positivo, pensando sempre o que eu quero entregar para essa criança, que seja positivo e assertivo. A frase da minha mãe gerou tanto poder sobre mim, sobre aquela criança que tem uma inocência muito grande ainda. Literalmente, se a gente for viver isso na nossa vida, não vai dar certo, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Está projetando negatividade. E as nossas palavras têm poder. A gente até já discutiu, já provou, já conversou muito sobre isso também. Teve a live aí do Dr. Felipe, eu vi rapidamente que ele estava presente na live, não sei se ainda está, onde teve a experiência do sobrinho dele, que positivou Covid, a experiência maravilhosa que ele traz, falando desta função de você pensar positivo, de você projetar mentalmente tudo aquilo que você quer realizar na tua vida. E é isso, é essa percepção que nós precisamos buscar para a educação dos nossos filhos. O que eu estou agregando para o meu filho fazendo essas ameaças?
O que eu estou construindo nele? Tudo bem, pode resolver momentaneamente. Ele talvez não vai mexer onde é perigoso, mas e aí? Ele nunca mais vai querer fazer algo voltado àquilo porque você falou para ele que não pode, porque vai queimar, vai ficar doente, vai se quebrar. Você gerou nele um sentimento de impotência, ao invés de que aí nós vamos colocar com clareza o positivo. O que existe então, Patrícia? Existe sim o perigo. O perigo associado à verdade, quando você explana para essa criança, quando você coloca de forma lúdica, a gente sempre tem que colocar muito bem claro isso, que a gente precisa sim trabalhar sempre com a verdade com a criança, mas precisamos de uma forma lúdica. Para quê? Para que ela entenda. E quando a gente trabalha essa verdade, a gente está mostrando para ela o perigo. Essa criança vai gerar o quê? Prudência. E vai gerar um plano de ação. Ao contrário do medo. O medo, imediatamente que vem de uma mentira, de uma ameaça, vai o quê? Paralisar essa criança. E não vai paralisar somente naquele momento. Pode paralisar para certas decisões lá na frente, lá na vida adulta. Quando mais a criança precisa ser segura. Quando mais ela vai precisar tomar decisões assertivas. E como eu já mencionei antes, independente da área da vida, seja carreira, num relacionamento, numa decisão de negócio, decidir o próprio futuro, se sentir seguro e principalmente amado. Carregar com ela a certeza de que, poxa, a pessoa que eu mais confio e que eu posso contar são meus pais. Meus pais que nunca me enganaram. Meus pais que foram a base para aquilo que eu sou hoje. Não é, mais uma vez, e eu gosto de reforçar muito isso, culpar nossos pais. Se ressentir com o que eles nos entregaram, ou por de repente você hoje ter um pouco de consciência, se descobrindo, né, os traumas que você carrega, a dor que talvez te paralisa em alguma área da tua vida, ou que já te machucou, ou que já te prejudicou. Não, eles entregaram o que eles tinham. Então nós temos hoje essa possibilidade de fazer diferente, de buscar essa melhoria, de buscar conhecimento, de fazer com que nossos filhos vivam dias melhores, que nós tenhamos dias mais leves, porque quando a gente consegue equilibrar as emoções, as nossas primeiramente, porque lembra que eu conversei já em várias lives aqui, a gente trouxe a gente ao espelho para eles. Nós precisamos nem falar muito, mas eles estão nos observando o tempo todo. Tudo que nós fizermos, eles estão captando, eles estão absorvendo, eles estão preenchendo essa malinha para a vida deles. Então, olha, para a gente contextualizar bem a palavra medo, olha só que bacana. Quem aqui sabe, eu até achei legal, porque eu lendo um livro, né? Eu estou lendo mais um livro aí esse ano, muito interessante, voltado muito para o que eu quero, que é a construção de projetar isso ainda mais e muito melhor para vocês. E ele me dizia assim, foi criado, né, um acróstico até desta palavra. Só que criar esse acróstico, quem sabe o que é um acróstico? Comenta aí para mim, porque na hora eu não lembrei o que era um acróstico. E aí eu fui procurar, pesquisar para trazer para vocês, porque eu achei incrível, incrível mesmo. E aí, faz um joinha aí, um coraçãozinho, ou faz um não, se vocês não sabem o que é um acróstico. E é essa experiência que eu queria que vocês pegassem aí o papel e a caneta de vocês e fizessem. E aí, alguém vai responder? Conta pra mim. O que é um acróstico? Tailana, você deve saber o que é um acróstico. Jonatas, boa noite. Vamos lá, ninguém vai arriscar? O que é um acróstico? Olha, alguém já disse que não sabe. Mais um não, daí eu conto o que é um acróstico. A Tailana mandou coraçãozinho, a Tailana sabe.
Beijo, lindona. Beijo para todo mundo, ó. Não posso esquecer de ninguém, então o beijo é geral. Vamos lá. Acróstico nada mais é uma coisinha que todo mundo fez na vida. Eu tenho quase certeza que todo mundo já brincou de acróstico. Aquele gatinho que você foi apaixonada lá no colegial, aquela gatinha, ou a palavrinha amor, a palavrinha felicidade, que aí você coloca assim, ó, felicidade, e aí você coloca do lado de cada inicial uma palavra, uma frase, que se torna aí um pequeno verso, um pequeno poema. Lembraram? Faz joinha aí agora, quem lembrou, quem já brincou de acróstico na infância. Conta aí pra mim, faz joinha. Eu brinquei muito, porque eu amo até hoje escrever, né? Estou aí no meu segundo livro, se Deus quiser, em breve. Aí, ó, viu? Na escola aprendemos, aí o Jonatas também já fez. Que bacana. Então, por que eu trouxe isso pra vocês? Porque lá os ingleses fizeram dessa palavra em inglês, fear, né? Eu até fiz, mas acho que vocês não vão ver, porque o celular inverte, né? Ó, fear, medo em inglês. E olha que bacana, e olha que assertivo. Eles já traziam isso há muito tempo, como clareia isso, como fez todo o sentido. Falsa evidência parecendo real. Tá vendo? É isso, claramente, que é o medo. É aquilo que a gente coloca para os nossos filhos, faz talvez muitos momentos impensados, a gente não para, são aqueles gatilhos no teu dia a dia, no teu corre-corre, que você não para pensar, você estoura, e aí você gera na criança o quê? Uma evidência, falsa evidência, que parece tão real, que lá na frente vai paralisar esta criança, vai causar nela um trauma, um excesso, um medo, assim como a gente já ouviu muita gente. O meu mentor, por exemplo, ele conta até hoje, que ele ficou anos e anos e anos da vida dele não usufruindo de roda gigante, de parques de diversão, não entrava em prédios muito altos que ele não podia olhar para baixo, por medo de altura, gerado por uma frase da mãe, no intuito, claro, de proteger, mas que inconscientemente nos deixa marcas, nos deixa paralisado em determinados pontos da nossa vida. Então, eu trouxe isso e eu achei muito bacana encontrar isso aí no livro também, para tomar essa ciência, né? Para a gente ter cada vez mais essa percepção, essa tomada de consciência, a gente buscar esse equilíbrio emocional. E eu gosto muito de colocar isso para as mães. Elas falam, mas não é fácil. Não, não é. Realmente não é fácil. Não é porque eu estou buscando, não é porque eu estou aprendendo constantemente, dia a dia, que eu vou dizer, é fácil, ficou perfeito. Tudo é 100%. Meu filho nem chora mais. Não é. E não é um meio de fazer comparação com vocês, não é colocar empecilhos, né? Mas para mim, eu preciso ser ainda mais persistente, uma vez que meu filho tem sim uma debilidade cognitiva maior. Então, para ele, e eu já falei também quando nós falávamos aí no segundo episódio do cérebro, para ele é tudo muito difícil. Ele não tem a parte lógica, a parte organizacional do planejamento. Para ele, o visual funciona muito bem. Então, eu tento sempre, né? Eu preciso me controlar. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso parar, respirar, para aí sim pensar qual é a melhor ação, qual é a ação assertiva nesse momento, para que eu possa ajudar o meu filho. Então, uma coisa que a gente também vai falar, deixa eu ver se eu só não esqueci nada do primeiro momento, né? Que a gente está conversando de medo, mas eu acho que ficou bem claro. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, coloca aí nos comentários, manda para mim, que eu posso já responder em seguida. A gente vai entrando aí pro segundo tema, como eu falei, para a gente não se estender
muito. Então, ficou, acredito, vão fazendo joinha aí, se fez sentido para vocês esta colocação sobre medo, principalmente para as pessoas que falaram que sim, existe o medo, então que você carregue agora contigo esta percepção, que você descubra em você, né, o que é esse sentimento, por que para você ele existe, que se ele existe talvez seja uma experiência que você vivenciou e que ainda você não pôde, não conseguiu, não achou um meio de recontar uma história para que isso não te paralise mais. Então faz joinha, conta para mim se fez sentido, manda coraçãozinho, manda aviãozinho, que ainda tem a segunda parte que a gente está entrando agora, que foi a segunda perguntinha que eu deixei ali no meu card. Por que a rotina ajuda? Ah, Patrícia, a rotina não ajuda. Eu ouço mães falar, não adianta. Aí eu não consigo fazer nada. Se eu parar para botar dormir, eu não consigo fazer nada. Eu preciso fazer minhas coisas. E a Carol colocando um comentário, né? Bem bacana. Sim, é todo um desenvolvimento, né? Que precisa ser trabalhado de forma diferencial. Mas sim, é possível, tá? É possível resgatar. Por quê? Possivelmente, né? Talvez não seja nem ali um momento que a mãe dela tenha feito dessa forma como foi mencionado, que muitas vezes a gente recebeu, de ter gerado uma frase com anseio, com mentiras, pode ter sido sim apenas um susto. O Vicente, por exemplo, hoje, ele não entra em elevador. Então, a gente ainda está em descoberta aí com a super psicóloga Tailana, obrigada. Você também é muito top. Nesse quesito de descobrir se é funcional dele, se é sensorial, ou se é algum susto que ele levou lá na infância que ainda o deixa em pânico para entrar no elevador. Criança, não precisa deixar a criança assistir. Vamos falar de rotina agora. Muito obrigada aí pelo feedback, pelo joinha. Façam essas experiências, tentam fazer diferente, né? Proteger a criança sempre, sim, mas vamos colocar aí no nosso dia a dia, a partir de amanhã, experiências positivas. Experiências que vão agregar para ela a verdade, a segurança, e que elas possam sempre olhar para vocês e saberem o quão confiáveis são meus pais, que base que eu tenho, que segurança que eu tenho. Porque falar que nós amamos ele, talvez, dependendo aí, é um outro tema que a gente vai entrar, dependendo do temperamento e a linguagem de amor que seu filho comunica, para ele não vai fazer muita diferença. O que essa criança precisa? Se sentir amada. Se sentir amada, isso é um texto que eu quero trazer muito para vocês aqui, dessa outra experiência fantástica que vocês podem estar aí fazendo todos os dias para vocês verem a diferença da criança quando ela realmente se sente amada e ela vai falar isso para você, papai e mamãe. Ok? Muito obrigada, então. Essa foi a primeira parte. Vamos para o segundo tema. Por que rotina ajuda? Justamente ela também se encaixa para evitar tudo isso, evitar ameaças, evitar as famosas birras, né? Que a gente costuma dizer birras, mas que também não são especificamente birras, são aprendizados da criança. Dificilmente ela vai fazer uma birra com maturidade. Geralmente as birras de criança, elas são primárias. Elas vêm por quê? Porque esse cérebro está em desenvolvimento. Ela não consegue ter clareza das emoções dela. Ela não consegue ter clareza e falar para você, mamãe, agora eu tô com fome. Eu tô sentindo fome, eu tô me sentindo triste porque eu estou com fome, eu estou sentindo nervosa porque você não me deu o brinquedo que eu quis, eu estou me sentindo frustrada porque o meu amiguinho fez isso e isso e isso na escola. Eles não têm esta clareza ainda. Esse cérebro organizacional que a gente conversou antes, né?
o logístico, o linguístico aqui, o esquerdo, ele demora a amadurecer. E é isso que vai fazer a criança ajudar o cérebro direito e ter um equilíbrio emocional maior. Então, veja bem, a rotina determinada, consciente, tem uma dica que eu quero trazer muito aqui para vocês, e é uma dica aí que a Psimama também já passa, talvez muitos de vocês acompanhem ela, é pegar uma rodela de pizza, um isopor daqueles, o fundo, quando vocês compram pizza, não tem de isopor, ou um isopor mesmo redondo, dividir numa fração de 4 partes e ali colocar manhã, tarde, manhã, meio-dia, tarde e noite. Para quê? Desenvolver tarefas visual. A criança, ela é muito mais visual, ela atende muito mais fácil do que por comando. Em outra experiência que você pode fazer na sua casa, tudo o que você quer que aquela criança faça, organize, planeje e faça com ela de forma comunicativa. Informe durante o dia tudo o que vai acontecer para que ela tenha conhecimento. A birra nada mais é do que o estresse, do cansaço no final do dia. Essa criança, de repente, já ficou o dia inteiro fora de casa, o dia inteiro longe do pai e da mãe, o dia inteiro brincando, o dia inteiro gastando energia. E aí, à noite, ela não sabe o que vai acontecer e o cansaço vai aumentando. E o que aumenta junto com o cansaço? A irritabilidade. Pare para ter a percepção do seu dia, de como você está. Se note, sabe? Comece a fazer essa percepção. Tenha esse olhar atento às suas reações e à reação dessa criança. Aí você chega em casa pilhada, poxa, tem que lavar roupa, tem que fazer comida, tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro. E a criança tá no embalo, a criança tá vendo. E aí, de repente, ela lá na cabecinha dela, poxa, eu tô com fome, a minha mãe tá falando isso. E começa ali ficar irritada junto com a mamãe. E aí, até essa mãe, até esse pai terem essa consciência de que, opa, preciso respirar, preciso me acalmar, uma coisa de cada vez e ter um olhar diferenciado para essa criança. E eu tive essa percepção muito grande fazendo essa experiência. Por exemplo, aí vamos contar ali junho do ano passado, que a gente estava numa fase bem difícil com o Vicente, que é o meu pequeno. Para quem é novo aqui, seja muito bem-vindo. Obrigada por dedicar esse tempo aí ao conhecimento, como eu falava no início. Então, eu tenho um filho de 5 anos e um jovenzinho de 14, quase 15 anos. E o Vicente, ele tem uma rotina muito puxada devido às terapias. Então, ele já fica na escola, ele fica com a babá, ele tem mais amiguinhos e ele tem uma dificuldade aí pelo cérebro dele também em exigir muito mais dele. Então, ele chegava em casa, às vezes, era choro pro banho, era comer chorando, e não sabia o que queria, ia de um lado pro outro chorando, e eu também nervosa, cansada, estressada, voltando aí do hospital, um monte de notícia ruim, e notícia ruim, opa! Foi um momento, assim, de eu me sacudir, sabe? Quando você literalmente precisa dar aquele safanão, não é bem assim, pera lá que tudo tem solução, que tem que ter um jeito de se tornar mais leve. E aí onde eu busquei a formação que hoje eu tenho e que eu quero construir, que eu quero transbordar com você, porque se está dando certo comigo, eu tenho certeza que vai dar certo para você, que vai melhorar muito os teus dias e principalmente as suas crianças serão jovens felizes, jovens seguros. É essa a minha prioridade, é esse o meu desejo, transbordar de tudo aquilo que vem dando certo para mim, que está sendo fantástico para mim e na minha vida, não só em relação também aos meus filhos, mas descobrir traumas que eu tinha. Em todos aí que já me acompanham, gosto de falar, e até porque sempre tem gente nova na live, o maior dos meus traumas, e que veio por uma frase boba dessas, como eu vim aí exemplificando com o medo, que me paralisou, que me fazia não dirigir, que me fazia sentir incapaz. E é uma coisa que a gente precisa muito ressaltar dentro de nós, reavivar. Nós somos totalmente capazes. Capazes de realizar aquilo que nós queremos. Capazes de vencer o que precisarmos vencer. E principalmente, somos capazes
de sermos excelentes pais e excelentes mães, mas só depende de mim. Só depende de cada um de nós. E o primeiro passo é querer, é buscar, conhecer. E conhecer requer prioridade. O que você está priorizando neste momento na tua vida? O que você está colocando como prioridade? Então, é a primeira reflexão que você precisa fazer. E a partir do momento que eu iniciei e que eu busquei esse aprendizado e que eu comecei a colocar em prática os nossos dias, principalmente a rotina, a gente fica muito feliz com o resultado. Muito feliz. O Vicente chega e fala que está na hora de dormir. Ele reconhece o momento. Ele reconhece a rotina. Cria um elo, sabe? Crie, marque. Aqui o teu filho reconheça que para dormir vai ter uma sequência. Mamãe, eu sei que nós vamos escovar os dentes. Na cama você vai ler o livro que eu gosto. E aí nós vamos conversar. E aí eu vou adormecer. E eu vou descansar a noite toda e vou acordar com aquela energia toda que a criança tem. Isso é transformador. E eu lembro que muitas vezes no começo, porque o Vicente é muito apegado ao pai, né? O Vicente, a gente brinca até, ele é o grude do papai. É um amor incrível, é um amor muito bonito. E para quem conhece, sabe do que eu estou falando. E aí, então, o pai que inicia essa rotina e que, né, faz todo o processo. Aí no início, até adaptar, por isso eu sempre falo para as mães que vêm me procurar, não desistam no primeiro dia. A criança, ela se adapta a novos hábitos muito mais rápido que nós adultos. Pode ter certeza. Então, sempre quando as mães falam assim para mim, Patrícia, eu não consigo, não funciona, não dá certo, quem que tá desistindo, será? Não é a criança, é essa mãe, é esse pai. Então, assim, persista. Persista que você vai conseguir, mas busque o meio, a forma certa. Cada criança é única, cada criança vai responder de uma forma. Como eu vinha falando, no início foi difícil. E o pai, às vezes ele chorava que queria a mãe, daqui a pouco ele não queria mais a mãe, ele queria o pai de novo. Foi até a gente acertar os pontos. E aí a gente chega, vai juntos, leva ele, então 8h10, 8h15, ele já sabe. A gente faz toda a rotininha, ele escova os dentes, vamos para a cama, é um momento de oração, e mesmo muito sem ele ter ainda convicção de resposta, né, de ter consciência para responder corretamente o que a gente pergunta, eu faço sim, porque é por meio de repetição que ele vai adquirindo essa informação. Filho, como que foi seu dia? O que você fez mais hoje de legal? E do jeitinho dele, ele consegue trazer o nome de um amiguinho. Talvez aquele amiguinho que mais brincou com ele. E por que é importante disso? Porque ele vai mandar para o cérebro aquela lembrança positiva. Ele vai mandar, e isso vai ficar como última informação. E quando a criança dorme com uma informação positiva, ela vai ser armazenada na memória de longo prazo. Mas isso é uma outra aula que eu vou programar com muito carinho e vou ensinar essa técnica para você usar, né, nos 20 minutos antes dessa criança dormir. Fazer parte dessa rotina, que eu tenho certeza que você vai começar a observar mudanças. Tem muitas mães que conseguiram tirar os filhos da cama dos pais com essa técnica. Tem muitas mães que falavam assim, meu filho acorda 3, 4 vezes na noite, vem para minha cama, chora, parece que está assustado, que está com medo. Conseguiram transformar crianças que dormem hoje a noite inteira. Então tem muita coisa que a gente consegue, que é possível, se nós, pais, não desistirmos. E eu repito, é fácil? Não, não é fácil. É milagre? Não, isso não é milagre. Deus faz coisas fantásticas. Mas isso cabe a nós. A nossa determinação, o nosso interesse e despertar, principalmente na criança, essa confiança, este amor. Solicitar em amor, não dar comandos. Grave isso. A criança, ela não quer comandos, ela está te observando.
Se você chegar nervoso, se você chegar nervosa, uma criança que dentro de casa ela presencia um pai e uma mãe que gritam, um pai e uma mãe que brigam, qual é a lembrança, qual é a memória que ela tá levando para viver um relacionamento lá na vida adulta? Quando alguém chegar para falar para ela assim, vamos namorar, com certeza ela vai ter um sentimento de dúvida. Ou aquelas pessoas que muitas vezes você escuta falar assim, poxa, eu não quero ter filhos. Para que ter filhos? Não. Talvez foram crianças que ouviram a infância inteira. Poxa, meu filho só me incomoda. Por causa do meu filho, eu não consigo fazer mais nada. Por causa do meu filho, eu não tenho mais dinheiro para gastar em outras coisas. Por causa do meu filho, ou né, fala para ele, filho, alguém tem que trabalhar nessa casa. Filho, alguém precisa fazer dinheiro nessa casa. Você está tirando a mente dessa criança que nasceu com uma mente de abundância, de possibilidades. Você está transformando numa mente de escassez. Você está tirando dela a possibilidade de sonhar. E a criança ela tem esse dom precioso, que é sonhar. E a gente precisa aprender a dar este estímulo, a continuar fazer crescendo isso dentro dela e não minar. E essa é outra aula que eu também quero preparar com muito carinho para vocês. Então, assim, que nós possamos começar a dar esses cliques, que nós possamos ter esta percepção, estarmos mais atentos às nossas ações, para que sim, essas crianças observem experiências positivas, que elas carreguem essa experiência positiva, esse elo de confiança e de conexão. Criar rotina também é isso, é você estar se conectando com essa criança, é você poder dar a ela este momento único, que talvez também eu escuto aí de muitas mães, poxa, eu tenho que trabalhar o dia inteiro, eu preciso trabalhar, não posso ficar com meus filhos. E aí ela carrega de repente a culpa, porque embora precise trabalhar, ela queria muito estar com os filhos, se dedicar aos filhos. Mas não importa a quantidade de tempo que você está tendo com seus filhos, mas sim a qualidade. E é isso que o projeto quer levar até você. Você conhecer métodos, meios, técnicas de transformar a educação, gerando conexão com seus filhos e construindo o perfeito amor. Aquele perfeito amor que vem da nossa essência, do nosso Criador. Então, foi grandioso poder estar aqui com você esta noite. Acredito que nós conseguimos construir aí todo o que eu queria trazer para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma dificuldade, se quiser passar lá no meu direct, dar sugestões para o próximo Amar e Conectar. Patrícia, fala mais de birra, fala mais de medo, fala das técnicas, como dormir, estudos. Muitas mães me pedem, né? Por conta de estudos, eu não tenho paciência para ajudar meus filhos a estudarem, eu não tenho paciência porque eles não querem fazer determinadas tarefas, porque eu tenho filho e mulher e elas não querem me ajudar em casa. Aí tente fazer essa reflexão que eu estou passando aqui hoje. Você está solicitando em amor ou você está dando um comando? Que você possa tomar consciência das suas ações, para daí sim olhar para essa criança e fazer com que ela colabore e que você se conecte com ela, que passe a ser um ensinamento e não uma ordem e não um desafio, porque muitas vezes a gente faz com que essa criança se sinta desafiada e não é isso que ela quer amor. Muitas vezes aquilo que você está chamando de birra, de que está ali, né, te perturbando, como diz, não sai, desgruda das pernas, ela só quer 1 minuto da sua atenção. E que a gente possa realmente dedicar 15, 20 minutos por dia, mas de qualidade. Largar tudo e estar você e essa criança. Viver unicamente esse momento para ela. Você vai começar a perceber como isso dá resultado, como isso vai mudando a reação dela e a sua, como fica mais leve. Conforme você vai avançando nisso, a sua percepção vai aumentando e aí você vai ver, poxa, que mais que eu posso fazer diferente? Que mais eu posso melhorar? Então você se descobre e você acaba descobrindo meios
de conseguir que seu filho colabore, porque a gente não gosta da palavra obedecer, a gente quer colaboração para essa construção de uma família feliz e de dias mais leves. Abençoada noite a todos, obrigada pelo carinho, obrigada Geise, obrigada Tailana, obrigada Maria, Adri, Carol, Jonathan, muito obrigada, que legal, sim, pode contar comigo, Jonathan, muito mais dicas aí no meu feed. Dani, muito obrigada sempre pelo carinho, pela companhia, e eu espero trazer muito mais com vocês. Em breve, muito mais novidades, estarei aí fechando mentoria para as mães que quiserem me acompanhar, fechar a turma. De repente você conhece aí 3, 4 mães, poxa Patrícia, vamos fazer, eu quero fazer só com essa turma. A gente fecha uma turma e faz. Conhecimento nunca é demais, e sim é transformador. Fica comigo, semana que vem tem mais, tem muito conteúdo, acompanha aí no feed, e qualquer coisa é só me chamar no direct e vai lá no canal, conhece, compartilha, e um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e os seus filhos. Até a próxima, tchau!